E aí, meus caros, vamos agora falar de Vale Transporte. Agora a gente vai descobrir tudo sobre o Vale Transporte e na próxima aula a gente vai fazer o cálculo do Vale Transporte. Então tudo que eu vou explicar aqui na teoria, depois a gente vai fazer na prática na aula de cálculo, tá bom? Então o Vale Transporte é um benefício obrigatório para o trabalhador. Não existe opção. Quando o João combinou com o seu Carlos que ele ia trabalhar lá no escritório de contabilidade do seu Carlos, ele falou, olha, eu tenho que me transportar. O seu Carlos não tem a opção de falar assim, eu vou te dar vale transporte ou eu não vou te dar vale transporte. Não, é obrigatório. Então a empresa que está dando o emprego para o empregado, para o funcionário, obrigatoriamente tem que fornecer o vale transporte. Não é uma opção, tá bom? É um direito do trabalhador. E ele tem como objetivo o deslocamento do trabalhador entre a sua casa e o trabalho e vice-versa. Esse dinheiro, então, ele só pode ser usado para o João ir da casa dele para o escritório e voltar do escritório para a casa dele. Não é para ele usar o Vale Transporte em outras coisas, tá bom? Porque se ele gastar o dinheiro do Vale Transporte em outra coisa, vai chegar no final do mês, se o João não tiver um dinheiro no bolso, ele não vai conseguir trabalhar. Então ele precisa do Vale Transporte para ir trabalhar todos os dias, tá bom? Quando o João foi contratado, ele declarou para a empresa qual era o trajeto dele, tá? Então ele falou para o seu Carlos, seu Carlos, para eu chegar aqui no seu escritório, saindo da minha casa, eu tenho que sair da minha casa, pegar um ônibus, descer no metrô e pegar um metrô até aqui. Para voltar, é o caminho inverso. Tem que pegar um metrô aqui no escritório, ir até o ponto de ônibus, que pegar um ônibus que vai até a minha casa. Legal, então isso significa que o João pega 4 conduções por dia, 2 para ir e 2 para voltar, tá? Então ele precisou dizer isso para o seu Carlos para o seu Carlos poder fazer os cálculos, tá bom? E ele tem que ser pago de forma antecipada e não pode ser pago em dinheiro, a não ser para o trabalhador doméstico. O que significa isso? Para que o trabalhador não corra o risco de ser roubado, por exemplo. Para que ele não corra o risco de ter de gastar esse dinheiro em outra coisa. O Vale Transporte não pode ser pago em dinheiro. O Vale Transporte ele só pode ser pago em dinheiro para o trabalhador doméstico. Quem que é o trabalhador doméstico? Caseiro de uma casa, o piscineiro, o jardineiro, a cozinheira, a arrumadeira, a passadeira, a empregada doméstica. Esses empregados domésticos podem receber em dinheiro, mas se não for empregado doméstico, qualquer outro tipo de empregado tem que receber, como é aqui em São Paulo, por exemplo, que tem o cartão que chama bilhete único, que você recebe o seu vale transporte no bilhete único. Você consegue comprar comida com bilhete único? Não. Você consegue fazer qualquer outra coisa que não seja pegar ônibus e metrô com bilhete único? Não. Então o dinheiro fica protegido ali dentro do bilhete único. E ele não corre o risco de não ter dinheiro para trabalhar até o final do mês. Por isso, também a lei do Vale Transporte determina que ele tem que ser pago de forma antecipada. Por quê? Porque, por exemplo, só antecipando aqui para vocês o cálculo que eu vou fazer na próxima aula, o João recebeu R$ 384 de vale transporte no primeiro dia de trabalho dele, tá? Ele foi entrevistado, foi contratado, você começa tal dia. No dia que ele começou, ele chegou lá e recebeu R$ 387 no bilhete único dele, tá? Não foi em dinheiro. E para quê? Para que ele não tenha que tirar do bolso dele, que ele não tinha esse dinheiro, ou não ter que pedir dinheiro emprestado para ninguém, para conseguir trabalhar, tá? Então, ele foi contratado e o seu Carlos deu um bilhete único para ele com 380, quase R$ 400. Da onde que ele ia tirar esse dinheiro? Por isso, é de forma antecipada. A primeira coisa que todo trabalhador recebe é o Vale Transporte. E isso é todo mês. Antes de começar o mês para ele trabalhar, ele recebe o Vale Transporte. Tá bom? O VT, como é conhecido, ele não possui natureza salarial. O que significa isso? Nós já sabemos o salário é R$ 1.900. É um valor fixo
para que a gente possa fazer todos os outros cálculos, como, por exemplo, a gente faz o cálculo do Vale Transporte, que é 6%. Mas eu posso dizer que o João, então, ele ganha 1.900 de salário, mais os 380 e pouco de Vale Transporte? Então significa que ele ganha 2.200 e pouco? Não, não é salário. Vale Transporte é exclusivamente para se transportar. Então, como esse dinheiro não é para ser gasto, como esse dinheiro não é para ele comprar as coisas para ele, não é considerado salário. Então, esse dinheiro, 380 e pouco, não vai entrar na conta do INSS, por exemplo, porque senão o INSS ficaria maior ainda. O INSS é de 9%, a gente calculou em relação a R$ 1.900 e não a 2.200, porque senão o desconto lá de 171, que abaixou para 150, ficaria muito mais caro, tá bom? O trabalhador ajuda no pagamento do transporte até o limite de 6% do salário. O restante deve ser pago pela empresa. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente já sabe que o João recebeu 380 e pouco reais de Vale Transporte, porque é o que ele efetivamente vai gastar. Mas vamos supor que o João morasse mais longe e em vez de 380 ele fosse gastar 600 reais por mês com Vale Transporte. Ele seria descontado de quanto? Dos mesmos 114 reais. Por quê? Porque a lei limita o desconto do Vale Transporte até, no máximo, 6% do salário do funcionário. Então, gastando 380, 600 ou R$ 1.000 para se transportar, vai ser descontado sempre 6% do quê? Do salário. O salário quanto é? 1.900. Então, quanto que é 6%? 114. Nunca vai mudar. Só vai mudar numa hipótese. Vamos supor que o João se mude para pertinho do escritório. E aí ele passe a gastar menos do que os 114 para se transportar. Então, só vai ser descontado aquilo que ele efetivamente gastar, tá bom? Por quê? Porque é limitado a 6% e vocês vão entender isso na próxima aula, que é dos cálculos. Até já!